Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a este canal Linguagem das Emoções. Este é um vídeo que vai explicar o que é a EFT, como ela funciona e por que ela funciona. Então vamos lá. Ela é uma técnica de liberação emocional, ou seja, ela libera aos poucos o estresse que o nosso corpo vai acumulando no decorrer da vida com as situações que nós vamos passando. Essas situações nos causam emoções e algumas delas são as emoções de viés negativo, como o medo, a tristeza, a raiva. Como qualquer emoção, primeiro nós temos reações físicas, que são liberações de hormônios, contração da pupila, irrigação sanguínea maior em algumas partes do corpo, por exemplo. Depois é que nós vamos pensar e processar essas emoções e elas viram os mais variados sentimentos, como ansiedade, preocupação, insegurança, vergonha, inadequação, submissão, rejeição, mágoa, decepção, culpa, arrependimento, inferioridade, etc, etc. Vocês conhecem todos esses sentimentos. A EFT consegue reduzir ou eliminar o estresse que a gente vai acumulando no corpo, porque ela baixa o cortisol, que é conhecido como hormônio do estresse. Ele não faz só isso, mas é o principal, que todo mundo conhece ele. E ela melhora o sono, reduz a ansiedade, dissolve dores físicas e muito mais. São benefícios infinitos. Inclusive, acontece muito o que eu chamo de benefícios colaterais. Você usa para uma coisa e acaba melhorando outra, e às vezes você não está nem percebendo, e aí você percebe de repente, nossa, que curioso, eu não tenho mais aquela coisa que antes eu tinha todos os dias. Podia ser uma dor, uma doença de repetição, como a rinite alérgica, por exemplo, aconteceu comigo. Agora, vamos contextualizar melhor o que é o estresse. O estresse é um processo fisiopsicológico. O que é isso? Físio, corpo. Psicológico, mental. Guarda isso aí. Então, ele é causado por uma percepção de ameaça ou de perigo que nós temos. Note que eu disse percepção, ou seja, a ameaça não precisa ser real, como um perigo de um acidente, por exemplo. Mas basta a gente achar que ela é real, que ela já se torna um evento estressante para o nosso corpo. Então, físio, porque vai se manifestar no corpo na forma de tensão muscular, sudorese, né? A gente fica transpirando quando tá tenso, nervosa por algum motivo. E é psicológico, porque faz parte do nosso mundo mental. São situações internas e de emoções. E aí a gente põe a mão no coração, porque tá acostumado a pensar e falar que emoção é do coração, mas emoção é no cérebro e no corpo, ok? Então, se você se sente inseguro ou insegura para fazer uma coisa, como falar em público, por exemplo, é porque você de alguma maneira sente algum tipo de ameaça ao falar em público, mesmo que você ainda nem tenha consciência disso. Por exemplo, medo de ser criticada ou ridicularizada por alguém se você cometer um erro. Então, você talvez nem saiba ainda que essa é a causa do seu medo de falar em público. Mas durante um momento estressante que já começou na sua cabeça, antes mesmo de você pegar um microfone e falar na frente de outras pessoas, essa parte psicológica já tem dois componentes, que é passar pela situação estressante que demanda esforço, que é pensar o que você vai falar, cuidar para falar tudo certo, para transmitir o conteúdo da maneira que você gostaria. E 2, não saber se você vai ser capaz de lidar com a situação, porque você já sabe que você tem medo. Então, ao sentir isso tudo como uma ameaça, você pode acabar evitando falar. Por exemplo, você recusa um convite para uma palestra, para não ter que passar pelo estresse do acontecimento em si. Só que o estresse já aconteceu aí na sua cabeça e no seu corpo nessa fase mental. Então, ele não é só uma coisa grande, um evento grave da vida que dura bastante tempo, como a gente tende a achar que é um evento estressante, como a morte de um ente querido, ou um acidente de carro que você teve, algum tipo de outro tipo de acidente traumático, ou algo que dure muito tempo. Um pensamento negativo já é considerado um estresse para o nosso corpo, porque ele já é capaz de disparar todo esse processo físico e mental que eu já descrevi antes, sem que nada esteja acontecendo de fato. Foi só um pensamento. Então, imagina o resultado de a gente estar passando por vários estresses na vida, quase que o tempo todo, há tantos anos. Como é que está o nosso corpo? Bom, e agora a gente vai falar de onde vem a EFT em si. Em 1980, o psicólogo Roger Callahan combinou os estudos que ele vinha fazendo de medicina tradicional chinesa com o conhecimento dele em psicologia e criou uma técnica que ele chamou na época de TFT, que é uma sigla do inglês, que é de Thought Field Therapy, que é terapia do campo do pensamento,
que era bem complexa. Um discípulo dele, Gary Craig, um engenheiro interessado em comportamento, autodesenvolvimento, aprimorou um pouco o processo, modificou ali, criou uma sequência mais simples da terapia e chamou de EFT, que também é do inglês, que é Emotional Freedom Technique, ou técnica de liberação emocional. E como é que a EFT funciona então? A técnica consiste em dar leves batidinhas em 9 pontos específicos na parte superior do corpo, chamados de meridiano pela acupuntura, ou por onde passam os meridianos, numa sequência determinada, com foco numa emoção negativa, numa dor ou num problema que a gente esteja enfrentando no momento e falando algumas coisas relacionadas ao problema enquanto a gente bate nos pontos ao mesmo tempo. E por isso ela acabou sendo conhecida como acupuntura sem agulhas, por usar alguns dos meridianos da acupuntura, só que sem usar agulha, porque a gente só usa as pontas dos dedos para bater. Tem aqui no canal um vídeo sobre como fazer EFT comigo nos vídeos e eu ensino essa sequência para você aprender lá detalhadamente. Então, bater levemente nesses pontos dos meridianos envia um sinal calmante para o cérebro, permitindo que ele saiba que é seguro relaxar e se acalmar. Assim, por exemplo, quando você começa a se preocupar com eventos futuros ou possíveis coisas que venham a acontecer, isso já aciona uma parte do cérebro aqui atrás, que a gente fala para ter noção de espaço, que é chamada amígdala. Não são essas aqui, é outra que faz parte do sistema límbico. E ela é uma das partes mais importantes desse sistema, responsáveis pelas respostas emocionais negativas relativas ao nosso comportamento no mundo. Lembra que eu falei das reações físicas ao estresse antes? Então, é a amígdala que faz essa primeira gestão do estresse no nosso corpo, respondendo ao estresse com liberação de hormônios do estresse que vão para a corrente sanguínea. E essa reação também é conhecida como resposta de luta ou fuga, que talvez você já tenha ouvido. Ou seja, uma resposta natural ao corpo para uma ameaça percebida, que é de lutar, encarar o problema ou fugir, evitar. Então, a amígdala é fantástica para nos proteger dos perigos da vida real, com os reflexos para a gente evitar um acidente de carro, por exemplo, ou para não ser atropelado na rua e tal. Mas ela acaba sendo prejudicial quando a gente quer se sentir, por exemplo, calma e confiante para falar em público, mas ainda não tem essa confiança internalizada, porque ela gera a mesma resposta de luta ou fuga, e que não é por uma coisa real, mas é só por esse medo, essa coisa que você pensou, que vem dessa insegurança e do pensamento, porque você ainda não tem essa confiança para falar. Então, traduzindo, quando você tem medo de falar em público, você evita a situação muitas vezes para não passar pelo estresse físico do momento, porque ele é difícil, ele é desconfortável, desagradável, que é receber essa liberação de hormônios, adrenalina e várias outras substâncias na corrente sanguínea e ter respostas como a aceleração do batimento cardíaco, a transpiração excessiva, esquecer coisas que você precisava falar e queria falar. Então, o problema é que a gente tem a amígdala no controle com muito mais frequência do que a gente gostaria. O que a EFT faz, então, é que quando a gente bate nesses pontos e pensa ou fala sobre o que está causando o estresse, a gente ajuda a mente a entender que a gente não está ainda no perigo físico real e que é seguro relaxar. E isso ajuda a reduzir, então, os níveis de cortisol, reduzir ou eliminar sintomas físicos ou emocionais que estão te travando. Outro ponto importante, existe comprovação científica da EFT? Já existem muitos estudos demonstrando a capacidade da EFT para abaixar a ansiedade, reduzir o eliminar dor, depressão, abaixar o cortisol, a vontade de comer quando a gente nem está com fome, o transtorno do estresse pós-traumático, a melhora do sono e várias outras coisas. E muita evidência relatada por centenas de milhares de praticantes no mundo. Inclusive esta que vos fala, que usa desde 2014 e já teve incontáveis benefícios físicos e emocionais. Só que ainda não existem estudos mais complexos, com todo aquele rigor científico de modelo de estudo duplo cego, que a pessoa não sabe se está tomando um remédio de verdade ou se está tomando um placebo, né, que é um comprimido de farinha. Randomizado, né, aleatório, que quem vai tomar ou quem não vai tomar é sorteio, com 2 grupos em universos grandes, com bastante número de participantes. Isso ainda não existe, são estudos mais simples em universos menores e não são ainda duplos cegos, mas já existem vários.
Algumas contestações da FT alegam que bater nos pontos não tem eficácia, o que causaria realmente o efeito é o que a gente fala enquanto bate nos pontos, mas isso também não foi comprovado por estudo nenhum. Então, enquanto isso não acontece, eu sugiro que você faça o seu próprio teste, independentemente de que qualquer pessoa diga, porque não tem absolutamente nenhum efeito colateral à prática da FT. Então, se ela pode te ajudar, por que não experimentar? E um último detalhe muito importante, quanto mais específica você for na fala durante a prática da EFT em relação ao seu problema, mais aumenta o potencial para liberar as emoções, as dores e sintomas físicos. Aqui eu trago roteiros genéricos neste canal, porque eu não tenho como abordar os detalhes de cada caso particular, não são atendimentos individuais. E cada pessoa é única. Cada um tem sua história de vida, suas histórias particulares que influenciam diretamente nessas doenças de fundo emocional. Então, se você precisar e preferir, em vez de fazer o roteiro aqui genérico, você pode entrar em contato comigo para eu criar um roteiro personalizado para você, que vai liberar o seu estresse, o que envolve tudo na tua vida e eliminar muito a sua dor deste momento. Então, se for o caso, entre em contato comigo aqui mandando uma mensagem ou fazendo contato comigo pelo Instagram, pela conta Linguagem das Emoções. Você pode falar comigo pelo link da bio que tem lá ou me mandando uma mensagem pelo direct.